A paz do Senhor, amém? Vamos ministrar uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou pedir até que você pense nessa pergunta. Foi a pergunta que me ocorreu e que tem a ver, né? Que foi a pergunta que motivou a mensagem. Aí tem um hino que eu gostaria de cantar também, antes da mensagem, que tem a ver. O hino se chama Posso Ir Além. Não sei se alguns conhecem, da Alda Célia. E é um texto muito bonito, tem a ver com a palavra, move a nossa fé. Enquanto eu estiver cantando esse hino, eu peço para você pensar o seguinte: tudo que eu desejo, eu vou conseguir nesta vida? Ou será que vai ter alguma coisa que não vai acontecer porque a felicidade nunca é completa? Será que a gente pensa assim, né? Até onde vai a nossa visão? Deus revelou algo no meu coração, foi uma revelação nova, assim, um entendimento novo que Deus colocou no meu coração. Eu achava que, de repente, Deus tinha tudo já planejado, certinho, medido para mim, para você. Mas será que é assim? Ou será que a gente pode ir um pouco mais além, né? Que o Senhor responda ao teu coração, que Ele motive a tua fé a não ficar limitada a circunstâncias, a não ficar limitada à visão humana. Amém? Enquanto ele pega o pedestal, a gente vai continuar refletindo aqui, né? É bom pensar. Você não se sente motivado para sonhar aquele sonho, mas tem coisas possíveis que possam parecer. Eu creio que o Senhor, Ele nos quer dar, amém? Mas até onde vai a nossa visão? Esse hino fala que nós podemos ir além, porque ninguém pode impedir um coração adorador. O arranjo ficou by Belalma, né? Então ficou do meu jeito, só a voz de violão, para que a gente crie essa atmosfera de fé, de expectativas boas, de que você vai conseguir sim, amém? Tentaram me impedir de conquistar, de sonhar e realizar os sonhos que o meu Deus sonhou pra mim. Disseram, você não pode ir além, o seu limite é aqui. É melhor você parar e desistir. Mas eu nunca vou me esquecer que o meu Pai me abençoou, me ungiu com o seu manto, com as cores do amor. Eu posso ir além, sim, posso ir além, sim. Vou estender as minhas
Fui lançado lá no fundo de uma cova e deixado tanto tempo, esquecido e abandonado na prisão. Mas eu nunca deixo de adorar, nunca perco a visão. Fortaleço minhas asas no exercício do perdão. Pois sei, sou um príncipe de Deus, sua presença está comigo onde eu for. Ninguém pode aprisionar um coração adorador. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal. Isso vem de Deus. Eu fui provado pelo fogo, pressionado de todos os lados, fortalecido pela ação do tempo. E agora, como um diamante precioso, pra sua glória eu vou resplandecer. Eu posso ir além, sim. Posso ir além, sim. Vou estender as minhas asas e voar. Eu posso ir além, sim. Posso ir além, sim. Ultrapassar os meus limites, dos lugares altos adorar. Sei que os meus sonhos vêm de Deus. Eu posso ir além. Você sabe que os seus sonhos são de Deus? Então você pode ir além. Eu posso ir além. Diga isso para você mesmo. Eu posso ir além. Glória ao nome do Senhor. Podemos ir além porque o nosso Senhor é aquele que não foi retido pela morte, né? Ele foi além. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro que está aqui, não o primeiro livro que foi escrito, né? Porque eu creio que foi o livro de Jó. Gênesis, nós vamos ler o capítulo 13, a partir do versículo 14. É mais fácil de achar, né? Primeiro livro, Gênesis 13. A promessa de Deus a Abrão. Todos encontraram, amém? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Senhor, na tua presença, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta noite,
Te agradecemos porque um dia o Senhor revelou Jesus Cristo nos nossos corações e hoje nós aqui fazemos parte da tua família, temos esperança para o nosso futuro, temos uma vida abundante hoje e uma vida eterna para o futuro. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito que está aqui nesta noite, conduzindo toda essa adoração, todo esse mover, esse culto que nós celebramos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui cultuando o Teu nome porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz e nós te agradecemos por isso, te agradecemos pela herança que o Senhor tem para nós, pelas promessas, te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, os testemunhos aqui contados que exaltaram o Teu nome, os hinos, ó Deus, que exaltaram a pessoa de Jesus Cristo e a obra redentora na cruz. Pai, ministra a Tua palavra, na unção do Teu Espírito, eu me coloco na Tua presença, Senhor, pedindo que seja o Senhor a falar através de mim, Deus, que a voz do homem se cale, mas que a voz do Senhor seja ouvida nos recônditos mais escondidos de cada coração que está aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos, pedindo que haja salvação, cura, que continue havendo salvação, cura, libertação nesta noite, Senhor, porque a Tua obra começou. Aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite já começou do início do culto. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito continue a se mover através da ministração da palavra, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, amém. Eu vou contar um pequeno testemunho, rapidinho, que o Senhor, depois que eu preparei a mensagem, Deus me faz lembrar alguns textos que complementam. E eu lembrei de um texto na versão da Bíblia atualizada. E eu fui na concordância para tentar achar, para falar para vocês qual é esse texto. E eu não achava, eu procurei em todas as concordâncias. Em vez de riacho, procurei manancial, procurei fonte. Procurei, eu falei, Senhor, não estou encontrando. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Eu fiz assim, foi no texto. E eu, glória a Deus. E eu sempre me surpreendendo sozinha ali. Mas é bom, Deus está conosco, né? E é bom que a gente demonstre alegria. Tem irmãos que falam, não, mas o Senhor age. Tá, Ele age, mas eu me alegro por Ele ter agido. Eu fico surpresa, eu fico feliz. Aí foi no texto, aí eu li a versão bem diferente, por isso que eu não havia encontrado, mas eu vou mencionar aqui nessa noite, amém? Nós lemos o texto que está a partir do versículo 14, mas no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abrão, ele diz, sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele diz que ele faria de Abrão uma grande nação, e ele abençoou Abrão, dizendo que o seu nome será famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, por último, ele diz assim, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Né? E Abraão partiu como o Senhor ordenara, ele e o seu sobrinho Ló, eles partiram e foram para Canaã e chegaram ali em Canaã. E nós vemos depois que Abrão levou tudo, levou seus bens, tudo que ele possuía. E diz a Bíblia que ele se tornou muito rico, tanto ele quanto Ló. E estava havendo divergência, contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então, Abrão falou assim, diz que a terra não podia sustentar os dois juntos. Era muita riqueza, estava gerando contenda. Então, Abrão chegou e falou para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Né? E a Bíblia diz, já no capítulo 13, já estou no capítulo 13, hein? Pulei do 12, já estou no 13. A Bíblia diz no capítulo 13 que Ló olhou e viu todo o Vale do Jordão, todo ele bem irrigado, que era como o jardim do Senhor.
Ló olhou aquele vale todo irrigado, bonito, parecia o jardim do Senhor, parecia o jardim do Éden, e Ló escolheu ir para lá. Então, deu a escolha para Ló. Você escolhe o lugar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Abraão não se preocupou com o lugar em si, né? E mais tarde nós podemos ver que esse lugar que Ló escolheu era Sodoma e Gomorra, que depois, porque diz aqui no versículo 13 do capítulo 13, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E nós vemos no capítulo 19 de Gênesis, e no versículo 24 e 25, então o Senhor, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Ou seja, todo aquele vale bem irrigado, bonito. Mas os homens que lá habitavam eram perversos e o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. E aqui no texto que nós lemos, o Senhor, depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor falou para Abrão: de onde você está? De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Amém? Convém que façamos um parênteses para mostrar quem é a descendência de Abrão, para que a gente possa se incluir nesta bênção, né? Porque se nós somos herdeiros da promessa, se nós somos filhos de Abraão ou não. Pedro, quando estava fazendo um discurso, né, depois do Pentecostes, se eu não me engano, no capítulo 3 de Atos, ele faz um discurso se referindo aos israelitas. Vamos lá, Atos, no capítulo 3, no versículo 25. Atos 3, o capítulo 3 de Atos, se você vê no versículo 12, diz assim: vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas. Aí ele começou a falar. E nós vemos que no versículo 25 ele diz assim: e vocês, israelitas, são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Nós vemos aqui que os judeus, que eram os ouvintes de Pedro, né, eles foram os descendentes físicos de Abraão. Os israelitas, os judeus, são os descendentes físicos de Abraão. Então a bênção não é para a gente. Essa bênção é só para os descendentes físicos de Abraão. Agora eu vou pedir para você abrir em Gálatas. Vamos ver a quem Paulo se refere, porque o discurso de Paulo é para os gentios. O discurso de Pedro foi para os israelitas, para a igreja. Nós vamos ver agora o que Paulo falou para os gentios. Se eu conseguir a Bíblia relativamente nova, fica difícil passar as folhas. Gálatas, capítulo 3, versículo. Vamos ler a partir do 6. E vamos deixar, por enquanto, abertos aqui em Gálatas. Gálatas 3, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Amém? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Amém? Nós somos descendentes espirituais de Abraão, né? Porque Deus, resumindo esse texto que fala aqui em Gálatas da lei da promessa, é o seguinte: Deus, ele fez a promessa a Abraão.
certo? Ele falou, por meio da tua descendência, por meio de você as nações serão abençoadas, farei de você uma grande nação, olhe, vê se você consegue contar as estrelas. Ele fez essa promessa a Abraão. Aí, 400 anos depois veio a lei. A lei veio, por que que a lei veio? A promessa já tinha sido feita. A herança seria de acordo com a promessa. A lei que veio 400 anos depois, ela não ia de forma nenhuma invalidar a promessa. Então não tinha como os israelitas, os judeus, acharem que a herança era apenas para eles, que a descendência de Abraão era apenas para eles, porque ele disse para Abraão, por meio de você, todas as nações da terra. Deus já estava prevendo que o evangelho chegaria aos gentios. Aqui em Gênesis, nós vemos. E aí o que aconteceu? A lei veio por causa da transgressão. Por exemplo, como é que a gente sabe que matar é pecado, que matar é um crime, que roubar é um crime? Porque tem uma lei que prescreve. Matar alguém é crime, roubar é crime. Como a gente sabe que é pecado? Porque a lei mostra, a lei aponta o nosso pecado. Né? Porque aquele que acha que tem que ser salvo pela lei, ele tem que cumprir rigorosamente toda a lei. E ninguém consegue. Só Jesus conseguiu cumprir a lei. Então, os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa, são aqueles que creem no descendente. O descendente, no singular, que ele fala, o teu descendente, ou seja, Cristo. E a gente continua vendo aqui em Gálatas, no capítulo 3 ainda, no versículo 23, diz assim, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, estávamos encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei tomou conta de nós, era o nosso tutor. O tutor é aquele menor, ele precisa de um tutor para ser tutelado. Então, a lei foi o nosso tutor. Quando Cristo veio, para que nós fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, nós somos descendência de Abraão, sim, amém? Então, quando o Senhor disse para Abraão, do lugar onde você está, né, do lugar onde você está, olhe, nós vemos que a diferença da visão do homem para a visão de Deus. Porque, às vezes, nós calcamos a nossa vida numa visão nossa, numa visão humana, numa visão que outras pessoas têm a nosso respeito. Às vezes, até coincide com a visão que Deus tem para nós, mas cabe a nós ter certeza, buscar, através da comunhão com o Senhor, através do contato com a palavra, através do testemunho do Espírito no nosso coração, porque ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Saber, essa visão é do Senhor ou essa visão é minha? Nós sabemos que a visão do homem, ela se dissipa. Ela não permanece para sempre. A visão do Senhor, ela é eterna. Ele disse, darei a você e a sua descendência para sempre. A promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida, é para agora e para o futuro. Quantos de nós, por exemplo, desde que eu me converti, eu já tive tantos projetos, eu fui caminhando, né? E Deus foi levantando, mostrando dons, mostrando talentos, outras coisas que eu achava que era, hoje já não fazem tanta diferença para mim. Tem coisas que até uma faculdade que eu tinha pensado em fazer outra, né? Eu acho bonito tudo, mas hoje já perdeu aquele encanto. E uma vez, eu já comentei aqui, eu cheguei a fazer um cursinho preparatório para fazer concurso para magistratura, Ministério Público, aquelas coisas, né? Fiz um curso que era todo sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde, aos sábados. Eu fiz isso em 2004. Era lá no downtown. Nessa época, minha mãe não estava com tantas dificuldades assim, aí eu ia 8 horas lá. A aula começava lá, 8 horas.
E eu fiz o curso 6 meses. No começo eu fiquei muito assim, um peixe fora d'água, porque eu já estava formada há muito tempo, e aquelas pessoas só fazendo pergunta, eu falei, meu Deus, eu nunca vou passar nisso. Aí continuei, né? Fiquei. Aí teve na hora do almoço, umas pessoas iam almoçar em restaurante, eu não. Eu só fazia um lanche que eu queria passear, né? Ver no shopping, loja de CD, que na época tinha, né? Hoje acho que não tem mais. Enfim, eu ia dar uma volta. Eu falei, fico o tempo todo trancado dentro do curso, ainda vou ficar trancado dentro do restaurante, numa fila. Não. Aí, num dia, fui numa loja de CD, aí eu estava vendo assim, os CDs, e eu peguei o CD de uma cantora que eu gosto muito, um CD novo. Eu olhei, eu achei lindo. Eu senti o Espírito Santo falando para mim, olha o que você está deixando. É isso que você quer? Aí eu comecei eu já voltei para a sala assim, cheio de questionamento. Enfim, aí eu comecei a orar a Deus. Aí um dia, num domingo de manhã, a pastora abriu o louvor aqui com uma palavra e ela falou assim, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Eu me lembro. E ela falou assim, tem coisas que na nossa vida são importantes, mas de repente elas perdem o sentido, elas se tornam sem forma e vazia. E eu, na hora, eu entendi. Eu falei assim, aí nessa época minha mãe começou a ter dificuldade, começou a levar os primeiros tombos. Teve um dia que foi um sábado, eu estava no curso, ela levou um tombo, a vizinha teve que vir em casa ajudar. Enfim, eu falei, não, Senhor, eu entendi, isso não é para mim. E mesmo se eu passasse no concurso dele, se eu ia trabalhar longe, até vir para cá, enfim, foi um projeto que eu tive durante 6 meses, não foi? Mas eu entendi que não era a visão de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa em sair. Tenho certeza. Assim como outras coisas. Mas foi bom para mim, aquele tempo que eu passei ali. Tem coisas que, às vezes, você começa a fazer, você se empolga, começa, e parece que depois vai perdendo o ânimo. Não fique triste, porque o Senhor está no controle da tua vida. Ele está agindo. Ele está deixando você descobrir a visão dele, o projeto dele para a tua vida. E não é, eu creio que não é uma coisa fechada. Eu creio que você há um leque de oportunidades, né? Preste atenção naquilo que você gosta, naquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você é bom. Você acha que Deus vai desperdiçar esse talento natural que Ele já te deu quando você nasceu? Ele vai desperdiçar? Não, eu não tenho nada a ver. Para te dar uma outra coisa totalmente diferente. Então, a gente pode guiar pelos nossos talentos naturais, a gente pode ir sendo direcionado pelo Senhor. E a gente tem que ter uma visão, procurar, pelo menos no que se refere à nossa vida, ao nosso futuro, né? Como a pastora falou, esse teste vocacional é algo que demonstra o que a pessoa quer, para aquilo que ela é boa. Né? Eu me lembro que na época que eu estava tentando concursos públicos, todos os concursos que caíam matemática eu era reprovada, e tudo. Eu fiz para a Caixa, Banco do Brasil, tudo tinha matemática, eu era reprovada, até que abriu o concurso para o Tribunal de Justiça. Foi lá ver prova, não tinha prova de matemática. Eu passei na primeira chamada, era direito. Eu não era formada em Direito na época, comprei as apostilas, estudei durante 3 meses, li aquelas apostilas. Foi ali. E hoje eu considero, eu gostei do lugar onde eu trabalhei, a área humana tem a ver comigo, né? Porque eu não ia me dar bem em cálculo, eu não ia me dar bem. Né? Então, por isso, Deus às vezes fecha uma porta para ele abrir outra. Né? Então, o Ló, quando ele olhou pela aparência. Tanto é que ele escolheu logo, ele poderia ter titubeado. Não. E aí, Abraão, que tal? Você, né? Não sei se aconteceu isso, a Bíblia não narra, mas a Bíblia narra claramente que ele olhou e viu as campinas do Jordão, que pareciam o jardim do Senhor, e foi para lá. Só que Deus não está preocupado com o lugar em si.
Ele está preocupado com você. Tanto é que ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos homens que habitavam lá, que eram perversos. Então, a visão do homem, ela se dissipa, enquanto a visão de Ló foi sendo completamente destruída. A visão que Ló teve foi destruída. Aquele jardim do Éden foi queimado. Diz que quando a mulher de Ló ia saindo, o fato dela ter olhado para trás, ela virou uma coluna de sal. Né? Veio fogo sobre aquela cidade. E paralelo a isso, Deus falando para Abraão, do lugar onde você está, de onde você está, olhe para o norte, para o sul. De onde você está, Abraão? Não importa se o lugar que ele escolheu foi um lugar fértil. A visão que Deus nos dá, ela vai se ampliando. Ela vai ganhando força, ao passo que a visão humana, ela tende a ser destruída. E glória a Deus, né, por isso, que às vezes nós temos uma visão que é nossa, para a nossa vida, como esse caso que eu narrei aqui. Já pensou se eu tivesse insistido? Não, eu vou insistir. Não, mas nós, quando estamos buscando, nós temos que estar dispostos a abrir mão, a dizer, não é isso que eu quero. Eu vou tentar, vou ver aquilo que me agrada, que alegra o meu coração. A visão de Deus para a nossa vida, ela não pode ser contraditada, né? Então, o que Deus ministrou ao meu coração é que, assim como ele falou para Abraão, de onde você está, olhe. Ele fala para nós nessa noite, da situação que você está vivendo agora, olhe. No meio desse problema que você está vivendo, olhe. Olhe, você pode vislumbrar a promessa de Deus para a tua vida no meio da situação que você está vivendo hoje. Se a minha família já tivesse salva, se esse problema já tivesse sido resolvido, se eu já tivesse um emprego melhor, aí sim eu estaria descansada, eu poderia me dedicar a buscar, enxergar a visão de Deus. Deus diz para Abraão e diz para os descendentes de Abraão, diz para mim e para você nessa noite, no meio da situação que você está vivendo hoje, se é uma situação de problema, se é uma situação de enfermidade, se é uma situação de perda, se é uma situação de dúvida, olhe, do meio da onde você está, olhe, né? Mas até onde vai a nossa visão? Né? Ele diz, olha só o que ele fala para Abraão, toda a terra que você está vendo, darei a você. Então, olha a nossa responsabilidade. O Senhor nos dará tudo que a gente está vendo. A visão que vem de Deus para nós, se a gente enxergar, não é pela metade, não. Não é, tem uma coisa que ele vai te dar e outra coisa ele não vai te dar. Não, ele diz toda a terra. Então, a gente não tem que crer que é tudo. Tudo que Deus tem para você e que você conseguir enxergar, o Senhor te dará. É o que diz o texto. Né? É simples assim. Não tem... Hoje em dia a gente não fala isso, simples assim. Tudo que você estiver enxergando, Deus te dará. Agora, o que é ver? Né? O que é ver, olhar? Por que às vezes a gente não consegue? Né? Porque, olha só, por que Deus manda a gente ver a terra? Por que Deus mandou, na época, Moisés mandou os 12 espias para espiarem a terra de Canaã? Vocês vão lá espiar essa terra e tragam um relatório. O relatório de 10 espias foi desfavorável. Não, a gente não vai dar conta, não. Lá é uma terra de gigantes, o cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Lá em Canaã. Só 2 que perseveraram, dizendo, não, o Senhor vai nos ajudar, vamos tomar posse, que foi Josué e Calebe. Eles perseveraram. O Senhor sempre manda que a gente veja a terra, que a gente avalie, que a gente olhe. Né? Então, no processo de visão, está incluído uma autoavaliação nossa também, um planejamento. Porque a autoavaliação que os 10 espias fizeram foi, eu não consigo.
Eles são gigantes. A gente não vai conseguir. Essa foi a autoavaliação. Tudo bem. Mas daí ele poderia se planejar, como Josué e Caleb. Não, eles são gigantes, é difícil, mas se nós nos planejarmos, se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos. O problema é que muitas vezes a gente para diante da impossibilidade. Quando Deus manda a gente olhar, Ele manda para a gente se autoavaliar, e essa autoavaliação nos leva a um planejamento. Como eu estou? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso mudar para receber o que Deus tem para mim? Estou pronto para entrar na terra da promessa agora? Se você chegar na tua casa agora, tua família que não é salva, aquele parente difícil, se você chegar na tua casa agora e encontrar a tua família salva, você vai ter que ajudar. Você vai ter que ajudar a perseverar, instruir, discipular na Bíblia, ensinar. Se aquilo que você mais deseja na tua vida, se Deus colocar diante de você hoje, você está preparado? Se Ele colocar assim, porque é grande. Canaã, o fruto da terra da promessa, tinha que ser carregado por 2 homens. O que Deus tem para nós são coisas grandiosas, que com a nossa humanidade a gente não consegue. Porque o que Deus tem para você é maior do que você. Por quê? Se o que Deus tem para você fosse menor que você poderia carregar sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda dele. Mas o que Deus tem para você é maior do que você, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza, para que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, para que você e outros vejam que foi o Senhor que agiu na tua vida, não tinha como você conseguir aquilo sozinho. Por isso que uma vez Deus ministrou essa palavra ao meu coração, que o que Deus tem para nós é maior do que nós, porque senão a gente iria carregar sozinho. Deus está interessado em nós, Ele não está interessado no lugar em si. Então, quando Ele nos manda olhar, Ele nos manda ter fé, porque a nossa visão vai chegar aonde a nossa fé chegar. Se a gente crê que isso que Deus falou aqui para Abraão também se estende a nós, você pode, do lugar onde você está, você vai olhar para o norte, ou seja, para coisas que estão acima de você. Em termos de crescimento, você vai ter que se sujeitar a aprender. Se você olhar para o norte, para essa terra, assim, no norte, é o que está acima de mim, né? É o que é maior do que eu. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que me lançar em novos desafios. O norte simboliza isso. Eu vou ter que enfrentar novos desafios, é coisa grande. Então Deus fala, olha para o norte, se prepara, se planeja, tenta cuidar da tua vida interior, coisas que atrapalham a nossa caminhada, coisas do nosso coração que a gente deve tirar. Aí depois ele manda olhar para o sul, para baixo. Para o sul são aqueles que estão abaixo de nós em termos de crescimento, estão atrás. A gente está andando, às vezes quer correr, mas tem que esperar, tem que ser tolerante, tem que ser paciente. Olhar a terra para o sul envolve você desenvolver em você essas características. Tolerância, paciência, saber perdoar, saber esperar, saber compreender, né, aquele que está em nível de crescimento está um pouco atrás de você. Né? E depois do leste e para o oeste. Quando ele manda olhar, são aqueles que estão no teu nível de crescimento. Que você saiba respeitar, reconhecer o valor e você possa compartilhar os dons e talentos, como a Bíblia fala, que nós, sabe por que nós nos reunimos aqui como igreja? Para que nós sejamos alimentados com o dom do outro. Eu venho aqui hoje para eu ser edificada com o dom que Deus deu a cada um de vocês, e vice-versa.
nós nos reunimos como igreja também para ajudar aqueles que porventura entrarem, para pregar a palavra de Deus, para falar do evangelho das boas novas, para adorar o Senhor e para sermos edificados com aqueles que estão no nosso nível de crescimento, que a gente saiba reconhecer o valor, né, daqueles que estão no leste e no oeste. Ou seja, virou a cruz, né? Norte, sul, leste e oeste. E o Senhor fala: olha, porque toda essa terra eu darei a você. Então, nós vemos que a promessa de Deus, ela nos envolve, nos abraça. A promessa de Deus nos motiva a cultivar valores que a gente acha que não tem tanta importância assim. Aí Deus lança um desafio, coloca um desafio diante de você, onde você vai ter que ser tolerante, onde você vai ter que ter uma paciência de Jó. É bom para isso, para a gente desenvolver. Já aconteceu algumas vezes, assim, guardando as devidas proporções. Por exemplo, eu saí de casa assim, apressada, já com tudo que eu tinha que fazer, vou ter que tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu já saí apressada para resolver tudo planejado, arquitetado. E nesse dia, todos os sinais estavam vermelhos. Chegava na fila, a pessoa era mais lenta do que o normal, as outras filas andavam e a minha não. E eu, meu Deus, eu comigo, logo hoje, quando a gente mais precisa, eu dentro comigo. Aí que eu entendi. Justamente hoje que você acha que é a tua pressa que vai conseguir resolver tudo, é que eu fiz você frear. Deus colocou um freio. Eu até estava me prevenindo para eu não infartar, né? Porque a gente é muito acelerado, né? Ainda mais mulher que é fio desencapado, né? Mulher é fio desencapado, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Agora, a caixa do nada do homem é ótima, né? Quem dera que a gente tivesse a caixa do nada. O que tem na caixa do nada? Nada. Só para ficar pensando. Pensando em quê? Em nada. Mulher não. Mulher está sempre pensando em alguma coisa. Então, Deus desenvolve características que precisam, né, ser trabalhadas em nós. E Ele diz: darei a você e a sua descendência. Ou seja, a visão, a promessa é para agora. Quando você recebe a promessa de Deus, ela já começa a acontecer na tua vida, mas ela vai durar para sempre, ela vai durar eternamente. Por exemplo, algumas das promessas que Jesus fez para nós. Ele nos prometeu uma vida abundante agora e uma vida eterna lá na glória. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Prometeu que habitaria no nosso coração. Olha uma coisa que Jesus prometeu. Ele prometeu que nós faríamos obras maiores do que ele fez, né? Que generosidade, né, do Senhor. Eu acho esse texto assim tão bonito. Ele prometeu que há uma alegria nova, que é a alegria do Espírito, que ela é para agora. Você pode experimentar esse vinho novo agora. Ele prometeu que nós poderíamos nos tornar semelhantes a Ele em caráter e em ação, em atitudes. Ele prometeu que a morte seria apenas a transição da vida e que o nosso lar eterno é no céu e que Ele iria preparar lugar para a gente. Isso Ele prometeu para a gente, né? E algo tremendo também que está em Jeremias, no capítulo 9, versículo 13 e 14, Deus promete que se nós o procurarmos de todo o coração, nós o acharemos. Sabe por quê? Porque Ele se deixará encontrar. Isso é como um autor do livro que eu li, ele disse que é como o pai brincando com as filhinhas. Ele fazia isso com as filhas dele. E ele chegava, às vezes, da rua com presente, aí se escondia. E elas começavam a procurar. E a menorzinha, então, ficava nervosa, querendo encontrar o pai, quase chorando. E ele doido para receber aquele abraço da pequenininha de 3. Ele estava torcendo para ela encontrar. Ele narra isso como a gente procurando Deus. Ele faz uma alegoria.
A filha estava doida para encontrar o pai, para abraçar o pai tinha chegado da rua, e o pai estava doido para aquele abraço e o beijo da filha, para subir no colo dele. Quando ele viu que ela estava desesperada, querendo encontrar, aí ele pegou e fez um barulhinho assim, atrás da porta. Aí ela olhou, foi lá e encontrou. É assim que Deus faz, quando Ele vê que você está querendo mesmo encontrar com Ele, Ele está escondido, Ele faz um barulhinho, aí você encontra o Senhor. Isso é se deixar encontrar. Tremendo, né? O Senhor se deixa encontrar. Por que o Senhor se esconde? Ele se esconde para ser encontrado, porque há uma bênção no encontro. Todo encontro promove uma bênção que marca a nossa vida. O encontro com amigos, o encontro com pessoas que a gente ama, o encontro com os nossos pais, quem está muito tempo longe. O encontro promove bênção e Deus sabe disso. E para encerrar, Deus fala para Abraão, no versículo 17, percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aí nós vemos, aí a situação já se complicou um pouquinho mais, né? Enquanto eu posso ver a promessa, eu estou vendo, eu já tenho certeza, mais ou menos, do que Deus tem para mim, né? O véu está sendo, diante de mim, está sendo desanuviado, eu já estou entendendo mais ou menos o plano dele para a minha vida, aí eu estou me preparando, como é que eu posso me preparar para receber a promessa de Deus? Aí Deus fala, percorra esta terra, vai lá. Né? E o que isso quer dizer para nós? Percorra esta terra. Tanto é que, quando o Márcio perguntar, dá um resumo da mensagem de hoje. O resumo é, percorra a promessa que Deus te fez, porque ela se cumprirá. Percorrer a promessa é o seguinte, aonde a tua visão chegar, a tua visão chega aonde a tua fé chega. Se você tiver fé, você vai conseguir enxergar. E aonde a tua visão chegar, os teus pés têm que chegar. Não é podem. Para você herdar a promessa de Deus, aonde a tua visão chegar, você tem que colocar os pés. É o que diz a palavra. Ou seja, o que é isso? Né? Organize a tua vida em função da promessa de Deus para a tua vida. Tudo que você for planejar, você já sabe mais ou menos o que Deus tem para você? Já tem assim uma noção do que Deus tem para você? Aí você vai procurar um emprego, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer alguma outra coisa. Não tem lugar para aquilo. Não tem lugar para a promessa de Deus diante de toda a estrutura que você montou para a tua vida. Quando ele diz, percorra a promessa de Deus, organize a tua vida em função dela. Faça escolhas pensando na promessa de Deus para a tua vida. O que você for escolher, não. Se eu escolher isso, como eu escolhi fazer aquele curso que eu acho que não tem nada a ver mais comigo. E iria, se eu continuasse, que creio que Deus é misericordioso e não permitir, ia desvirtuar completamente a promessa que Deus tem para a minha vida, que eu vislumbro mais ou menos, né? E algumas coisas que o Senhor me manda ver e me manda preparar para viver. Percorra a terra se familiarizando com o que Deus fará na tua vida. Começa já a imaginar se aquilo que você deseja que o Senhor faça na tua vida, aquilo que é promessa dele, que uma coisa é promessa dele, outra coisa é o desejo do teu coração. Eu creio que as coisas podem até se fundir, né? Eu creio que o segredo, o bom, é você não saber, isso aqui é a minha vontade ou é a vontade de Deus? Está fluindo. A tua vontade dentro da vontade de Deus. O teu sonho dentro do sonho de Deus. O desejo do teu coração dentro da promessa de Deus para a tua vida. Familiarize-se, vá se acostumando com a salvação de toda a tua família, porque é promessa para todo aquele que crê.
É promessa. Quando meu pai aceitou Jesus, antes de ir para o hospital, e ele estava tendo um infarto, eu já havia falado de Jesus várias vezes para ele, e ele aceitou Jesus enquanto meu irmão fazia a manobra do carro, e eu desci, eu estava me arrumando para vir para a igreja, eu desci, ele falou, estou com uma forte dor no peito. Eu falei, quer que eu ore, pai? Ele, ora, filha. Eu orei, botei a mão e comecei a orar. Não me lembro o que eu falei, mas era com relação ao que ele estava sentindo, a cura. E comecei a orar, e meu irmão já buzinando. Aí, no meio da minha oração, meu pai falou assim, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, eu te entrego a minha vida. Foram as duas frases que ele pronunciou. Aí eu ajudei a levantar ele, a gente foi até o portão, entramos, eu botei ele no carro, eu estava toda pronta e estava descalça. Eu me lembro bem, só faltava colocar o sapato para vir para a igreja. Aí eu falei, pai, não esquece, Jesus é a tua força. Ele falou, Jesus é a minha força. Ele saiu e foi assim. E eu, quando eles foram para o hospital, eu sentei no sofá e fiquei, Senhor, me ajuda a evangelizar o meu pai. Vou ter que levar ele para a igreja, se ele não quiser ir, me ajuda, vai ser duro, vai ser difícil. Eu comecei a pensar em tudo que eu ia ter que fazer, porque meu pai tinha aceitado Jesus ali. Quando foi mais ou menos umas 8h20, eu senti assim, um aperto do coração, eu subi, fui lá para o meu quarto, eu dobrei os joelhos, eu falei, Senhor, toma a vida do meu pai em tuas mãos. Só me lembro disso. E no atestado de óbito está que ele morreu 8h20 da noite. E o Senhor falou ao meu coração naquela semana, chovia, eu falava, Senhor, onde será que meu pai está? E uma dor profunda, uma dor imensa, uma saudade imensa. Eu peguei logo as fotos, que é bom logo pegar as fotos para ver. E aí o Senhor falou, ele não entregou a vida dele para mim? E minha mãe teve um sonho. Aí ela me contou, disse que meu pai estava encostado numa árvore e ficava rindo assim. Ela falou, ué, aí vocês não trabalham não? Disse que era um jardim lindo. Minha mãe falou, vocês só ficam parados aí? Minha mãe falou para mim que era um jardim lindo, com árvores lindas, e meu pai estava rindo encostado numa árvore. Então eu tenho certeza que meu pai está com o Senhor. Mas se ele não morresse, eu já comecei a me preparar para a promessa que eu tanto espero, que eu tanto esperava, né, a salvação dele. Né? Então, se Deus manda você, essas promessas que Deus fez para nós, as promessas gerais, se prepara, porque elas vão se cumprir. E tem o desejo do coração, que diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E já para finalizar, né, o Jeremias, o versículo que eu procurei, que eu tive dificuldade, eu pedi ajuda e o Senhor me revelou, foi que Jeremias chegou, Jeremias foi um ministério difícil. O Senhor falou para ele, você vai ter que profetizar para esse povo, eles não vão te ouvir, e você vai profetizar. Ele foi preso, jogaram ele na cisterna, e ele chegou uma vez para o Senhor e falou assim, serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Ele fez essa pergunta para Deus. E na versão internacional diz, serias tu para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Isso quer dizer o quê? Quem já viajou, né, na estrada, quando está aquele sol, assim, a gente andando de carro, não dá a impressão que está molhado na frente? Dá a impressão que tem uma poça d'água? Só que aquela poça d'água nunca chega, é o reflexo do sol, né, na luz. Isso que ele está dizendo. Será que o Senhor seria para mim como isso? Eu estou um riacho que não tem água. Eu estou andando, eu estou crendo, eu estou confiando e nunca chega. Será que o Senhor é assim? Não, o Senhor não é assim. Presta atenção naquilo que Deus tem preservado na tua vida. Agora é para encerrar mesmo. Agora é para encerrar mesmo. Porque o povo no deserto, ele ficou 40 anos no deserto e diz, as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deus preservou as roupas e os pés não incharam, as sandálias não se gastaram. Por que que Deus preservou? Por que fazer menção às roupas e às sandálias? Porque tinha uma terra onde eles ainda iriam pisar,
havia uma terra prometida, eles ainda tinham um caminho para frente. Aquilo que Deus preserva em nós é porque Ele ainda tem intenção de usar. Presta atenção na tua vida, aquilo que Ele está preservando. Tudo, fisicamente, o sonho, o desejo, aquilo que ainda arde no teu coração. Presta atenção àquilo que ainda arde no teu coração. Coloca diante do Senhor, né? E olha para aqueles que estão acima, para aqueles que estão abaixo, né? Começa a sonhar em torno da promessa de Deus, para que os nossos sonhos não se transformem em castelos de areia, em ribeiros ilusórios. Eles têm que estar dentro do sonho de Deus para nós. A gente tem que estar sempre disposto a abrir mão de uma escolha que porventura tenha sido feita, e essa escolha pode ter sido errada, e a gente tem que estar apto a abrir mão daquilo, e a gente tem que ter, acima de tudo, no nosso coração, o desejo de fazer a vontade de Deus. Não se preocupe em fazer a vontade de Deus, em conseguir, não se desespere com isso. Preocupe-se em desejar que a vontade de Deus seja feita na tua vida, porque é isso que Ele vai ver. Ele não vai ver o teu esforço em querer fazer a vontade dEle. Ele vai ver o teu desejo de que a vontade dEle seja feita na tua vida. Aí, eu acho que ninguém nos segura, irmãos. Eu sinto isso, que quando Deus vê o desejo no teu coração de que a tua vontade seja feita, que a vontade dEle seja feita, assim na terra como ela é feita no céu, as coisas fluem, as coisas vão começar a acontecer. E você tenha sempre em mente isso. O Senhor te instrui e te dirige no caminho que você deve seguir. Amém? Eu acabei um pouquinho depois, né? Porque tem que dar os avisos ainda, né? Já deu? Então, eu vou pedir à igreja, convidar os músicos, pedir à igreja que se coloque de pé, que a gente reflita. Então, a pergunta que eu lancei no início do culto, o que Deus tem para mim? Já perguntou isso para Deus? Deus, ontem eu dormi pensando, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Uma coisa, a pastora Monique estava falando sobre sonhos, né? Na quarta-feira, eu consegui já lembrar dos sonhos. Ela falou, quando você acordar, você fica um pouco deitado ali, porque você lembra do sonho, né? E já aconteceu isso, eu lembrei 2 vezes. Então, faça isso com o Senhor antes de dormir, converse com Deus, né? Será que não é tudo? Olha só, o que Deus tem para você? Né? Será, não estou afirmando, hein? Será que não é tudo que a tua visão alcançar? Ainda está ardendo no teu coração, a tua visão alcançou e você tem fé? Quantas vezes Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Ele não falou para Abraão, olha, só até ali, não. Ele não botou limites. Então, não vamos colocar limites, né, na promessa de Deus para a nossa vida. Enquanto você crê, enquanto você conseguir ver, é onde a tua visão vai chegar. E aonde a tua visão chegar, os teus pés têm que chegar. Os teus pés têm que chegar. Amém? De repente o céu fica nublado, as circunstâncias mudam, você sai da igreja animado, né? Uma vez eu saí daqui da igreja, fiquei contando as estrelas do céu, fiquei olhando, falei, nossa, como é impossível, né, contar as estrelas do céu. Eu estava assim, extasiada, copiando a palavra do Rominho. Mas já teve outros dias que passou e aquela palavra que eu recebi, aí parece que o céu ficou nublado. O céu, às vezes, fica nublado, a gente não consegue enxergar, às vezes, nem um palmo diante do nariz.
Quando as nuvens vêm, a gente não consegue realmente enxergar. Então, o que você faz? Você se apega à promessa. Não está conseguindo ver? Se apega à promessa. Porque quando as nuvens saírem, a terra vai estar lá no mesmo lugar. A promessa que Deus tem para a tua vida, ela vai durar para sempre. Vai durar eternamente. Amém?